imprescritibilidade em 3 temas de repercussão geral julgados pelo Supremo Tribunal Federal. A prescrição ela é um instituto, no mínimo, curioso. Ela serve para nos dar alguma tranquilidade sobre o passado, já que nós estamos condenados, eu prefiro dizer convidados a viver a aventura que é não ter certeza sobre o futuro. Então, quanto ao passado, nós precisamos de alguma segurança jurídica. Então, o tema da prescrição e da imprescritibilidade, ele é um tema sempre muito controvertido, relevante, e foi objeto de 3 julgamentos muito importantes pelo STF em datas razoavelmente recentes. E esses julgamentos foram objeto de 3 temas de repercussão geral, que nós vamos comentar aqui de forma bem objetiva e rápida. O primeiro deles é o tema 666. Nesse tema, o STF decidiu que são prescritíveis as pretensões reparatórias decorrentes de ilícito civil. Ou seja, o ilícito civil em geral, a pretensão da União de reparar, de ver reparado um dano por ela sofrido, da União, do Estado, do município, de qualquer autarquia, qualquer ente público, a pretensão de reparação à fazenda pública decorrente de um ilícito, de um dano provocado por um ilícito civil, ela é prescritível e, portanto, prescreve no prazo geral de 5 anos. Esse entendimento ele foi firmado lá atrás e ele foi muito importante porque deu um horizonte de reflexão para o tema. Eu me lembro que lá no passado, quando eu era advogado da União, muito tempo atrás, a gente ajuizava ações de reparação civil, por exemplo, de acidente de veículo. Alguém bateu num veículo da União, do ente público. A reparação desse dano, mesmo sendo um ilícito civil, não é criminal, não é improbidade, é um ilícito civil comum, digamos assim, ela era tratada como uma pretensão imprescritível. Então, em tese, você poderia ajuizar uma ação 5, 10, 15, 20 anos depois. O Supremo, então, fixou a tese no tema 666 de que o ilícito civil, a pretensão reparatória decorrente de ilícito civil, ela é prescritível. Perfeito. O segundo tema importantíssimo é o tema 897. E isso tem tudo a ver com o nosso canal, que é a prescritibilidade no âmbito da improbidade administrativa. Então, no primeiro tema, no 666, se discutiu apenas o ilícito civil. A tese se limitou a isso. No tema 897, o Supremo foi chamado a decidir se a pretensão reparatória decorrente do ato de improbidade, se ela é ou não imprescritível. E, acreditem, leiam se tiver a oportunidade inteiro o teor do acórdão, que é grande, que é longo, mas vai dar para ver que o tema foi muito controvertido. A votação foi apertadíssima, mas prevaleceu o entendimento de que a pretensão, nessa hipótese de improbidade, por ato doloso, agora pela lei atual, só existe improbidade dolosa, mas na época se fixou improbidade dolosa, a pretensão reparatória é imprescritível. Então o Supremo firmou aí um segundo entendimento de repercussão geral muito importante, especialmente para a gente que litiga, que lida e que atua no âmbito da improbidade administrativa. Então, conforme o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, parte final, a pretensão reparatória decorrente da improbidade, ela é imprescritível. E o terceiro, para terminar, diz respeito à pretensão de cobrança de reparação decorrente de decisão de Tribunal de Contas. Havia também lá atrás o entendimento de que essa execução, de que essa pretensão era imprescritível. E o Supremo, então, firmou o entendimento no tema 899, no sentido diverso, ou seja, entendeu o Supremo que essa pretensão ela é também prescritível. E o que se discutia era, ora, mas o Tribunal de Contas, o TCU, o TCE, ele muitas vezes reconhece que o agente público praticou um ato ilegal, um ato de improbidade. E esse ato se enquadra no conceito de improbidade, portanto, deve ser imprescritível a execução daquele acordo. O Supremo disse, não, não é bem assim. O Tribunal de Contas, ele não julga a natureza ímproba da conduta, ele não julga a pessoa, o elemento subjetivo. E, portanto, aquele acordo, aquele julgamento, ele gera uma pretensão prescritível. Então, resumindo, dos 3 temas, ilícito civil e julgamento do Tribunal de Contas, esses 2 são prescritíveis e apenas o tema 897, que fixou a tese relativa à improbidade, é que gera a imprescritibilidade. Fique atento, curta o canal e encaminhe esse vídeo para quem curte, estuda e trabalha com improbidade administrativa. Até o próximo.